Bom dia, manhã de domingo, vamos lá, lockdown, voltamos, infelizmente, às preocupações de lockdown e, consequentemente, às reflexões das relações de trabalho. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem vai assistir depois. Tenho certeza que essa live, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de referência muito importante para todos nós da advocacia. Hoje cedo eu brinquei num determinado grupo da Comissão de Direito Tributário da OAB, né? Que alguém perguntou, mas está divulgando aqui na Comissão de Direito Tributário? Eu falei, gente, lockdown ontem, vocês podem ter certeza que amanhã até tributarista vai ter que responder consulta de relações de trabalho. Quero dar bom dia aí para todos os amigos que estão chegando, para todos os notáveis, para todos que estão acompanhando aí. Tô vendo a Crícia, Patrícia Fernandes, Sérgio, Lorena, sejam todos muito bem-vindos. Aqui, o Fabiano já chegou, acabei de ver aqui. O trabalho notável. Fabiano tá entrando, aí Leopoldo, nosso vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, meu querido amigo. Todos muito, muito, muito bom dia. Fabiano Coelho, meu querido amigo, irmão, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rafael Lara, bom dia a todos e vamos aqui de novo, né? Mais uma vez. É bom o fluxo, mas eu confesso a você que eu tô chateado com esse novo lockdown, viu, Fabiano? Tô chateado, Exato. assim, de todas as formas possíveis que você imaginar. Eu tô chateado do ponto de vista da saúde pública, da pandemia, das preocupações com as pessoas em função desse aumento de contaminação, de UTI, mas também estou muito chateado do ponto de vista econômico, estou chateado da falta de organização pública e política, da grande falta de organização e preparação da saúde pública. Lockdown, desde o início, foi algo para preparar a saúde pública, para preparar os hospitais. Fizemos lockdown, voltamos, ninguém preparou nada e agora com essa história de um novo lockdown. Então é um momento muito complicado e um momento sem legislação disponível especial. Lembrando a todos, nesse lockdown é diferente, não tem MP927, não tem MP936, apesar da 1420. Da conversão. E nós vamos ter que trabalhar com algo muito simples e direto, que se chama direito do trabalho, né, Fabiano? Sem legislação de crise. Mas vamos lá, seja bem-vindo. Desculpa o desabafo aí, mas a coisa tá feia. Mas é isso, né, Rafael? Porque a gente tem a sensação, né, além da questão da tragédia humanitária, né, de mais de 250 mil mortes e numa escala que só cresce, né? Agora, realmente é um incômodo, porque a gente percebe que nós, de certo modo, voltamos lá para o estado de março do ano passado, né? Onde a gente teve aquela primeira situação de lockdown, e aí vários estados, né, da federação essa semana vão entrar, várias capitais em lockdown, e no incômodo de novo, né, de que por tudo que a gente passou ano passado, nós não temos novamente legislação específica, né? A gente teve um ano aí para trabalhar e a gente volta àquele estado de março, onde o bom senso, o diálogo e a capacidade da advocacia trabalhista vai ser colocada à prova, né? Justamente para evitar prejuízos maiores. Perfeito, perfeito. Mas nós não estamos aqui só para lamentar, dizer o que pode, dizer o que não pode. Estamos aqui para dar sugestões. Eu acho que a advocacia, e aí eu falo muito de advocacia, acho que a advocacia é muito demandada nesses momentos em que parece que não temos soluções. E eu acho importante a gente tentar trazer soluções criativas, que é o objetivo sempre da nossa live. Então, vamos agora direto ao ponto. A gente separou algumas perguntas, eu até espalhei em vários grupos de WhatsApp essas perguntas, já dizendo o que a gente ia responder. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos... Aqui, eu vou puxando as perguntas uma a uma, pessoal.
sem prejuízo de vocês apresentarem outras questões que eventualmente sejam necessárias. E, Fabiano, para não deixar de avisar, acabamos de postar lá no perfil do Lara Martins Advogados uma orientação de lockdown para Goiânia, Sim. Aparecida, de uma forma muito clara do que abre e do que fecha. Não nas Ah, relações de legal. trabalho, mas com relação a Uhum. funcionamento. Eu tenho certeza que vai vir um monte de pergunta aqui. Ah, posso É, funcionar isso? Posso funcionar aquilo? é. E etc. Então, lá no perfil lá do escritório, a gente postou isso para quem eventualmente quiser. E, Fabiano, meu querido amigo, primeira pergunta que a gente separou. Acho que antes disso, né, a gente já fez a introdução, mas só para ficar bem quadradinho Uhum. aqui nessa história, nessa ideia. E lembrando a todos, não se aplica nenhuma medida extraordinária da MP 927. Por quê, gente? Porque a MP 927 não existe. Então, essa Exato. é a premissa que a gente tem que partir para refletir sobre o que fazer com os trabalhadores no lockdown. Então, eu vejo, uma contradição muito interessante, Fabiano. Uma série de empresários que dizem que pretendem e querem buscar aí soluções e até falando do lockdown, mas eles assumem que você tem que simplesmente assumir com esse ônus agora, do ponto de vista da legislação trabalhista. É, Ele que é o melhor dos mundos, né? Isso não é exato. possível. Isso não é possível. Agora, nessa condição, a gente vai ter que refletir sobre o que nós temos no direito de trabalho posto. E a primeira pergunta é deslocamento para teletrabalho. Então, uma das medidas de lockdown, e que acontece agora, de imediato, para quem já está, nos estados que já estão em lockdown, nos estados que ainda não estão, é colocar os trabalhadores em teletrabalho, né, Fabiano? Só que o que Exato. acontece? Nós temos na legislação um prazo de adaptação, que é o prazo que a CLT prevê, de 15 dias. Então, nos termos da CLT, eu preciso de 15 dias para poder colocar um trabalhador em teletrabalho. Lá na MP 927, isso caiu. Caiu assim, Isso. provisoriamente, abriu-se uma exceção, né? Caiu, ficou ruim a expressão, isso caiu. Abriu-se uma exceção para os trabalhadores serem colocados de imediato em teletrabalho. E aí a reflexão que se traz agora é o que fica posto? Sexta-feira o cara trabalhou presencial. Sábado aqui na minha cidade, em Goiânia, estabelece lockdown. Segunda-feira agora próxima, eu já posso voltar efetivamente essa pessoa para o teletrabalho, seja para ela ir ou seja para ela depois voltar? Tenho que obedecer essa legislação? Passo a bola para o Fabiano e depois eu comento. Olha, Rafael, eu tenho a convicção de que não existe prazo agora, né? Porque a gente tem que distinguir as situações, né? Que a reforma trabalhista trouxe o prazo de 15 dias de adaptação, pensando numa situação de normalidade, daquele empregado que ele precisa de um tempo para adaptar a rotina pessoal dele a essa condição de teletrabalho. Agora, o que nós temos nesse momento é uma exigência sanitária que visa, inclusive, a proteção da saúde do empregado. Então, existe um bem maior, né, que é a proteção do trabalhador, o interesse público, né, de esvaziar as cidades para reduzir o contágio, e isso até na forma do artigo 8º da CLT, quanto ao interesse público, ou na forma do inciso 22 do artigo 7º da Constituição, né, direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho, eu não tenho dúvida que esse prazo ele é superado e o empregado não tem direito de resistência nesse ponto. O empregado não pode se recusar a ir para casa porque é uma questão maior de saúde e de interesse público. Estamos alinhados, até porque, em tese, o prazo de 15 dias formalmente é de retorno, o que impediria remeter ao trabalho de teletrabalho agora é muito mais a questão relativa à necessidade de aditivo escrito, né, Fabiano? Isso, E aqui, isso. lembra o seguinte, necessidade de aditivo escrito. Precisamos de um aditivo para o teletrabalho?
A MP 927 previa a possibilidade de se fazer esse aditivo por escrito até 30 dias depois de ser colocado em teletrabalho. E a legislação entende que isso pode ser estabelecido agora. Pessoal, remetendo ao que o Fabiano disse, agora puxando para a necessidade de aditivo escrito. Estamos em regime de exceção. Exato. Estamos com preservação da saúde pública, estamos com preservação da integridade física dos trabalhadores. A flexibilização de aspectos formais, diria até burocráticos, ela é necessária. Agora, não significa que você não tem que estabelecer a regra. O que é estabelecer a regra? É você definir ali entre trabalhador e empregador como que vai funcionar. Para quem já estava, né, Fabiano, fazendo isso no teletrabalho antes, voltou e vai remeter agora, está mais fácil, porque a gente interpreta que retorna aquelas regras que foram estabelecidas. Então, acho que isso pode ser, inclusive, pactuado pelo WhatsApp. Afinal de contas, amanhã o trabalhador não pode ir na empresa. Como é que eu vou lá exigir que ele vá assinar um documento? Não tem o menor sentido. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para quem está acompanhando a live. Eu estou vendo que já tem várias perguntas na caixinha. No final, a gente vai responder todas que a gente não tiver respondido no roteiro. E quem tiver pergunta, como tem muitos comentários, eu sugiro que faça a pergunta na caixinha de pergunta e resposta. Eu já vi que muitas das perguntas são sobre empregados domésticos. A gente vai chegar lá. Fiquem tranquilos. Como eu falei muito da primeira pergunta, eu vou deixar você falar mais da segunda. Beleza, então. Olha só, as folgas compulsórias decorrentes do lockdown poderão ser lançadas em banco de horas negativo? Como fica a compensação posterior dessas horas? Aí eu já emendo para a terceira. Quem não tem acordo individual de banco de horas ou banco de horas vedado na convenção, pode fazer um agora? Precisa ser assinado? Então, banco de horas, bola está com você, Fabiano. Primeiro, a questão, a primeira premissa, né, que quando teve a MP 927, criou-se uma celeuma como se fosse uma grande novidade do direito do trabalho, o banco de horas negativo. Eu sempre tive a compreensão de que o banco de horas negativo ele faz parte da dinâmica do regime de compensação e não precisaria ter um instrumento específico de banco de horas negativo. Tendo o banco de horas, está resolvido. Seja o banco. Oi. Desculpa te interromper. A voz do Fabiano está mascada para mim, gente. Ela está mascada para vocês também? Eu não sei, porque às vezes é só aqui. Dá para entender, mas ela está mascada, tipo robotizada, sabe? Tá, tirei o fone então. Tá resolvido? Não, tá, mas resolvido. Parece que o pessoal não está reclamando, não, então avante. Me perdoe por ter te interrompido. Tá bom. Seguinte, eu sempre tive a compreensão que o banco de horas normal basta, não precisa de um instrumento específico de banco de horas negativo ou uma regulamentação legal a respeito. É da dinâmica do regime de compensação eu ter a necessidade de, ora, dar mais folgas, ora, exigir a prorrogação da jornada. Então, tem que ter um instrumento a rigor de banco de horas que se for individual por 6 meses, se for por negociação coletiva, até 12 meses. Agora, nessa situação emergencial, a gente vai ter um problema essa semana daqueles empregados que não têm o regime de banco de horas instituído. Então, me parece que esse pode ser o mais informal possível, justamente porque é só para essa semana ou só para esse período, porque em alguns lugares, Brasília mesmo está se falando em 15 dias de lockdown. Então, me parece que é razoável a gente não é dizer que nesse período da pandemia ou do lockdown a gente admita que vale tudo. Não é essa a ideia. Mas a gente tem que compreender uma bilateralidade do direito do trabalho. O direito do trabalho, no momento desse, no momento de crise, ele não pode servir simplesmente para blindar o empregado em determinadas circunstâncias e o empregador assumir integralmente o risco que não é seu, Rafael? Que não é da dinâmica do risco da atividade econômica. Isso acho que tem que ser colocado. Eu admitiria a maior flexibilidade possível
para compensação dessas horas. O único problema que a gente vai ter, e aí falta a legislação, né, que não foi aprovada pelo Congresso Nacional, é que vai ficando difícil compensar esse banco de horas negativa, né, a depender da atividade econômica. Né? Então, nesse ponto eu vou ter que cumprir rigorosamente a lei, que se eu não tenho norma coletiva, são 6 meses para fazer a compensação dessas horas, ou se eu tiver uma posição mais radical, 30 dias, né? Se pensar que o regime de compensação aí não poderia ser pelo banco de horas, teria que ser pelo regime mensal. Mas eu tenho comigo, pela excepcionalidade do momento, de admitir um regime bem flexível para a fixação do banco de horas semestral. Eu acho que a grande questão aqui, o desafio, Fabiano, é que algumas convenções coletivas, elas estabelecem que o banco de horas só pode ser estabelecido pelo acordo coletivo de trabalho, vedando o banco de horas individual. Nesses casos, apesar da flexibilização e do bom senso, tenho eu que é muito arriscado o empregador assumir um banco de horas se tem vedação na convenção. Mas aqui, Fabiano, eu acho que a gente precisa dizer uma coisa, né? É chamar os sindicatos à responsabilidade. O presidente de sindicato tem que ter amanhecido hoje conversando com o presidente do sindicato patronal e laboral. Eles têm que ter começado o dia em reunião. Até o fim do dia de hoje, os sindicatos têm que soltar um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho nas cidades. Os sindicatos têm que mostrar que veio. Os sindicatos têm que ter bom senso. Então, o sindicato faz uma convenção coletiva provisória, um ajuste coletivo, dizendo, durante o lockdown, fica autorizada a utilização de banco de horas, ficam flexibilizadas as normas de teletrabalho, mesmo que depois remeta à convenção original. Mas não dá para os presidentes de sindicato fingirem que não tem nada acontecendo e ficar esperando acordos individuais. Você não concorda? E aí, durante a semana, faz o registro no mediador, como um termo específico, um termo especial. Então, e com toda a flexibilização, né, Rafael? Porque tem o problema das assembleias, que numa hora dessa eu tenho que flexibilizar também. As assembleias para aprovar a norma coletiva. Né? Aí é a própria direção do sindicato chamar para si a responsabilidade, porque isso é preservar emprego antes de mais nada. Né? Exatamente, porque se isso não for feito, a compensação vai ser a das 220 horas mensais. E para 7 ou 15 dias de lockdown ou de não funcionamento, é impossível fazer isso, né? Fabiano, deixa eu fazer um negócio aqui, porque estão falando do meu som já 2 vezes. Espera aí. Voltei, vamos ver se melhora. Próxima pergunta. Para as atividades que mantêm seu funcionamento, mas não permitem teletrabalho, empregados do denominado grupo de risco podem recusar-se ao trabalho? Essa eu vou responder primeiro, porque eu e o Fabiano, às vezes, a gente diverge nesse tipo de coisa, né? Às vezes a gente diverge. Pessoal, o que eu entendo e defendo desde sempre, desde o início de todas as medidas, né? Não, empregado de grupo de risco não pode se recusar a comparecer ao trabalho, independente de qualquer tipo de nota técnica que exista. Agora, cabe ao empregador tomar todas as medidas de saúde e segurança do trabalho e com relação aos empregados de grupo de risco. E não é só o pessoal de grupo de risco, quem vive com grupo de risco, né, Fabiano, também. Eu considero que quem tem sua moradia com grupo de risco também é grupo de risco. A esses empregados, a empresa tem que tomar medidas ainda mais cautelosas, ainda mais preocupadas com a saúde e com a segurança. Então, se as empresas não tiverem tomando todas as medidas de saúde e segurança do trabalho, aí sim eu entendo
que os trabalhadores de grupo de risco podem sim se recusar ao trabalho, primeiro, formalizando a sua preocupação, inclusive indicando quais seriam os pontos que estão faltando e não sendo isso observado, não se observando a proteção, inclusive de caráter especial desses trabalhadores do grupo de risco, é que ele poderia se recusar. Mas, regra geral, tem que trabalhar. E aí, Fabiano? Eu vou concordar contigo também, Rafael. Eu acho assim que esses momentos de crise nos unem, né? Acaba que as arestas vão sendo aparadas. Mas a sua colocação é perfeita, Rafael. E eu lembro aqui para dar um sentido jurídico, né? Um amparo jurídico a essa tua ideia, a Convenção 155 da OIT, que ela prevê essa situação que o nosso professor Raimundo Simão de Mello chama isso de greve ambiental, né? Que é a previsão em que o empregado, dentro do ambiente de lealdade, ele tem que apontar, olha, eu estou percebendo aqui um risco adicional em tais pontos, né? Não é simplesmente o empregado reclamar porque eu sou grupo de risco, eu não vou trabalhar. Eu sou grupo de risco, eu não posso pegar o transporte coletivo. Para dar um exemplo, né, Rafael? Será que só ajustando o horário, né, para a pessoa entrar meia hora mais tarde já não resolve o problema do transporte público, né? Então, esse tipo de medida pontual e dentro da empresa também será necessário. E lá na Convenção 55, a dinâmica é essa. O empregado leva a demanda para a chefia, né, imediata acerca dos riscos que são percebidos, e se não houver a adoção de medidas que realmente se façam necessárias, porque às vezes é um risco imaginário que não existe, né? Então, se o empregador não resolver o problema, aí sim o empregado, pela convenção, tem direito de paralisar a prestação de serviço, mantendo o pagamento de salários até que a situação seja resolvida. E me parece que o caminho é esse mesmo. Olha só, a Denira Goria colocou um lembrete muito importante aqui, Fabiano. Seria interessante ter a ata lavrada pela CIPA sobre os cuidados para a saúde e segurança do trabalho para os trabalhadores de grupo de risco. Excelente iniciativa, excelente ideia. Adiro e recomendo. Acho que é bem isso mesmo. A empresa tem que produzir formas de mostrar que ela estaria aí efetivamente tomando essas cautelas, né? E aí eu faço a provocação, e aí não vamos investir muito tempo nisso, não. Vamos tentar ser objetivo, porque o debate é filosófico e longo. Sim. Mas entre esses grupos de riscos está a grávida, Fabiano? Essa questão, acho que vai terminar a pandemia e não vai ter resolvido, né? Me parece que a grávida ela demanda cuidados especiais, independente de ter uma classificação formal ou não dentre os empregados do grupo de risco, mas aí é a própria dinâmica, a própria CLT, né, Rafael, ela disponibiliza mecanismos para a mulher gestante se proteger, né? Um laudo médico que indique determinada circunstância que ela não possa se submeter, mas simplesmente o direito a não trabalho aí também não existe, né? Até porque formalmente não é grupo de risco, pelo menos pelas últimas discussões que nós tivemos, né? Adiro. Vamos para frente, então, sem muita polêmica nessa pergunta, que tem muitas e já tem 27 perguntas na caixinha, hein? Caramba! Vamos lá. Olha só, outra pergunta que chegou. A antecipação de feriado pode ser adotada sem previsão e negociação coletiva? Essa questão é muito boa. E, para mim, Rafael, vai dentro da razoabilidade. Aqui, é claro que o empregador tem um risco, né, porque o feriado que for antecipado sem negociação coletiva, existe um risco real, mas aí eu compreendo que é a mesma situação do próprio banco de horas, do empregador ajustar, se for o caso, e depois colocar na negociação coletiva, né? Porque me parece que é uma das saídas possíveis, né?
é uma das menos prejudiciais ao trabalhador, até porque nos locais em que o lockdown vai ser de uma semana, até antecipação de férias é complicado, né, nesse momento. Então, o feriado seria um bom instrumento para tentar resolver essa questão. Eu tô meio torto aqui porque eu tô com companhia na live. Olha aqui a minha companhia de live. Ah, olha só. A Lua. Qual que é o A nome Lua, da ela fica figura? mordendo meu dedo. Ela fica mordendo meu dedo aqui. Mas vamos lá. Qual que é o nome da figura? Eu não tenho recomendado, Fabiano, antecipação de Sim. grupo de feriado. Sim. Eu acho que é excessivamente arriscado. Excessivamente arriscado. Tenho medo das decisões trabalhistas depois, tá certo? Então, eu tenho sido um pouco mais conservador nessa antecipação de feriado aí, porque o histórico jurisprudencial é complicado, caso não tenha efetivamente instrumento coletivo para prever, Sim. né? Então, eu tenho sido um pouco mais cauteloso nesse momento. Aí, Rafael, se você me permite resgatar um comentário que você me fez uns meses atrás, né? Você disse que para mim é muito fácil interpretar as situações porque a confusão só chega para mim depois que ela já está instaurada, né? O duro é você, no papel de advogado, ter que dosar o risco. E acaba que algumas divergências pontuais que a gente tem sobre, inclusive, análise de risco, decorre disso, porque eu particularmente, eu acabo partindo de uma visão pessoal minha, de pensar, olha, se chegar para mim para julgar uma questão dessa, eu vou ter a conduta mais flexível possível, porque por achar que o direito do trabalho ele tem um sentido muito importante, um sentido protetivo, um sentido formal na legislação, que no momento desse de crise ele tem que ser flexibilizado. Mas aí a tua conduta é bem oportuna, né? Porque eu falo por mim, né? Agora você tem realmente, na hora de orientar os clientes, pensar naquilo que seja o menor risco possível. E eu acho que você está certo de ter receio. Eu vou tirar a Lua daqui porque ela está me atrapalhando. Fabiano, vamos lá então. Antecipação de férias. Antecipação de férias. Cara, para mim não é possível flexibilizar essa antecipação de férias na seguinte situação. Vamos recortar. Existem duas questões quando a gente fala de antecipação de férias. Primeira questão, quando eu não obedeço o aviso prévio de 30 dias. Essa é a primeira questão. Segunda questão, quando eu antecipo dentro do período concessivo. Tá certo? Quando eu antecipo dentro do período concessivo. Bem, antecipação dentro do período concessivo eu entendo que não é possível e não recomendo. Tá certo? Agora, eu já defendia desde antes da MP 927 que flexibilizar o aviso dos 30 dias de antecedência é sim possível. É sim possível, na minha visão, em razão de um ato realizado pelo Estado com proibição de atividades. E aí eu antecipo aquelas férias que já têm período concessivo atribuído. Só que aí eu sempre faço a ressalva para o empregador. É um risco. É um risco. Porque amanhã ou depois nós podemos ter uma interpretação diferente, porque a lei por si só não permite. Mas dentro dessa flexibilização de emergência, eu entendo que os 30 dias dá para a gente flexibilizar, mas antecipar o período concessivo, dentro do período concessivo, como foi na MP 927, eu entendo que não. O que você acha? Eu acho que é por aí também, Rafael. E essa situação das férias, eu vejo um risco aqui extremo. Eu acredito que a flexibilização dos 30 dias é possível. A flexibilização até da regra de pagamento, o Rafael, desde que seja feito o pagamento com antecedência. Né? Sei lá, paga segunda-feira para a pessoa entrar de férias na terça. Né? Me parece que isso é possível, mas tem realmente um risco aí que o empregador tem que dosar. Vamos lá. Nas férias coletivas, eu entendo que a antecipação dos 15 dias ela pode ser feita se você tem a negociação com o sindicato, né?
E aí, negociando com o sindicato, eu acho que é bem É bem razoável a seguro. flexibilização de dias, que é É uma bem outra seguro. opção. E aí eu lembro, negociando com o sindicato, eu passo a dizer que até o período concessivo se antecipa, até pela similitude que a gente fez com relação a, a, as férias coletivas e o período que você vai zerar. Só que aí é bom a gente lembrar o seguinte, não façam acordo coletivo com o sindicato de período fechado, porque tem cidade anunciando 15 dias, tem cidade anunciando 7, isso pode ser 20, isso pode ser 30. Se forem redigir um acordo coletivo com o sindicato, diga enquanto durar a proibição de atividade dos decretos. Porque aí aquelas férias podem durar 7 ou 15 ou 30, né? Acho que isso é o Exato. mais razoável. Porque essa preocupação tem que ter, né, Rafael? Porque a gente não tem a mínima noção, né? Vou citar aqui como exemplo, né, embora a gente esteja aqui falando para os nossos amigos do Brasil inteiro, né? Mas aqui em Goiânia foi feita uma comunicação de lockdown dizendo que em uma semana, se a ocupação de leitos retroceder a 70%, o lockdown acaba. É óbvio que não vai retroceder. Nós estamos com 96%, segundo o dado divulgado na sexta-feira, né? Então é impossível. Então a gente não realmente é um tiro no escuro e a negociação coletiva tem que ter essa previsão do enquanto, senão o empregador vai ter problema. Vamos para frente. Gente, eu estou vendo muita gente divergindo, trazendo considerações, são todas legítimas, não existe resposta pronta e muito menos certa. Mas como é uma live que a gente se dispôs a responder muitas perguntas, infelizmente não dá para a gente ficar debatendo do ponto de vista filosófico-jurídico o que é justo, o que não é justo. É por isso que a gente está sendo bem objetivo, tá, pessoal? Mas, assim, só para não deixar de falar, em momento nenhum a gente está pensando que férias é período de descanso e achando que é justa a antecipação. É uma solução em que ambas as partes estariam flexibilizando alguma coisa. Fabiano, próxima pergunta. É possível suspender os contratos de trabalho sem que o empregador pague pela remuneração? Eu recebi uma pergunta antes da live, eu até te passei ela no WhatsApp, de um grande advogado, amigo, em que ele me pergunta, mas a Lei 14.020 não está em vigência, né? A gente não tem essa possibilidade de estabelecer. Eu lembro, pode até estar, mas o benefício emergencial não. Mas se o governo quiser, por meio de decreto, restabelecer o benefício emergencial, entendo que ele pode, por meio de decreto. Por quê? Porque a lei está em vigência e a pandemia também ainda existe, né? Mas, não existindo benefício emergencial, não existe a possibilidade de todas aquelas regras de suspensão, redução de salário e jornada do empregador com os trabalhadores. Vírgula. Salvo negociação coletiva, o que sempre pode ser feito. E aqui, Fabiana, eu remeto mais uma vez àquilo que a gente falou antes. Cabe aos sindicatos exercerem e serem chamados em sua responsabilidade. E aí, como é que seria uma forma bacana? Porque o empregador tem a obrigação de pagar os salários, independente da suspensão das atividades. O trabalhador, ele não vai trabalhar, mas ele tem direito àquela remuneração. Na minha visão aqui, Fabiano, como seria uma forma bacana e inteligente de fazer isso? Suspende as atividades, prevê o pagamento da renda do trabalhador de forma indenizatória. Prevê o pagamento de forma indenizatória, não salarial. Porque aí você ainda tem pelo menos uma redução do custo ali da folha, já que não está havendo prestação de serviço, não está havendo trabalho propriamente dito. Mas lembrando, suspensão e redução de salário de jornada somente por negociação coletiva e tentando estabelecer algum tipo de contraprestação de renda para os trabalhadores. Exato. E aí a gente tem que lembrar, né, Rafael, que são duas situações
distintas, que às vezes o pessoal confunde. A gente tem a regra do 476A da CLT, que prevê a suspensão para requalificação profissional. Mas, depois da reforma trabalhista, com o artigo 611A, 611B, me parece que é possível também a suspensão sem estar vinculada especificamente à questão da qualificação profissional. E aí é esse o caminho. Tem que ter, não pode fazer a suspensão por acordo individual, esse acordo seria absolutamente nulo e pode-se pensar algum tipo de negociação, como você disse, creio que seria possível. Me parece, né, Rafael, mas aí é especulação, né? O governo deve retomar o benefício emergencial, né? Fala-se num valor bem menor, né, que atinge um número bem menor de pessoas, e por isso a negociação coletiva ela vai ser muito necessária, porque mesmo a pessoa que consiga o benefício, né, o que se fala no governo hoje é o valor de R$ 250, né? Então seria realmente difícil para o trabalhador sobreviver com essa renda a se confirmar essa informação. Então a negociação coletiva seria o meio do empregado garantir um pouco mais do que o que se avizinha. E lembrando que tem que ter depois e vai ter depois, né, a questão de garantia de emprego, né, Rafael? Que é uma coisa que a empresa já tem que colocar na conta. Vamos lá. Gente, próxima pergunta. Nos estabelecimentos de saúde que lidam com o combate à Covid, o empregador pode invocar o artigo 61 da CLT para determinar a prestação compulsória de horas extras não previstas contratualmente? Deixa eu lembrar algo aqui para todo mundo, né, Fabiano? Lá na você podia MP responder, Rafael, até porque você tem a vivência de advogar para o setor de saúde, né? Olha só. Lá na MP 927, nós tínhamos uma autorização para flexibilizar as jornadas, para realizar 12 horas por dia, para fazer dobra de 12 por 30. Isso é uma série de situações muito especiais. E agora a gente não tem mais a MP 927, mas a gente tem o artigo 71 da CLT, em que a gente fala de necessidade imperiosa do serviço, né, Fabiano? E essa necessidade imperiosa do serviço me parece, e é bem polêmico e divergente essa interpretação, então faço com todas as cautelas do mundo necessárias, mas me parece sim presente o requisito do 61 para que se convoque os trabalhadores e que eles possam trabalhar até 12 horas por dia, sim. Mas lembro algo que os estabelecimentos de saúde confundem. O fato de eu poder convocar os trabalhadores para prestarem 12 horas consecutivas de serviço não significa que eu preciso pagar as horas extras, né? Claro. Porque tem gente que pensa, não, pode trabalhar 12 horas, é 12 horas e não tem hora extra. Tem hora extra, sim, normalmente. E entendo que é possível, nos termos do 61, a gente fazer essa convocação. Mas, faça a ressalva, é polêmica essa interpretação, vai abrir um debate interessante esse assunto, só que me parece que pelo número de atendimentos, a gente tem visto os trabalhadores da saúde esgotados, a gente tem visto os trabalhadores da saúde até tensos, psicologicamente abalados, e são trabalhadores que precisam de um olhar maior, só que infelizmente é um momento de doação à sociedade, não é nem ao trabalho dele, não é nem ao empregador dele. Eu enxergo isso uma doação não só de relação empregado-empregador com quem trabalha em estabelecimento de saúde. Eu enxergo isso uma doação social, Fabiano. E você? Exatamente, Rafael. E aqui, mais uma vez, né, se puder ter a intervenção da negociação coletiva, é o ambiente ideal, né, Rafael? Porque a gente não pode esquecer também que tem um problema de ordem formal, que é o artigo 60 da CLT, que exige a autorização governamental nas atividades insalubres, né? Então, pode ter um embaraço em relação a isso, mas o artigo 611-A da CLT supera esse requisito, né, da autorização governamental, tendo a negociação coletiva. Então, aí seria
mais seguro, embora pudesse ter alguma discussão, né, Rafael? Se a questão é de força maior, é uma situação de interesse público, né? Então, imagina, fala, não, não vou fazer hora extra, deixa o paciente morrer porque não tem autorização da fiscalização trabalhista. Aí, totalmente irrazoável, né? Mas se tiver negociação, é de fato mais seguro. Vamos lá. Fabiano, pergunta capciosa aqui. Os empregadores podem dispensar seus empregados? Gente, pode, não tem restrição de dispensa, só há necessidade de se tomar muito cuidado com a dispensa discriminatória, tá certo? Dispensa discriminatória, de repente o empregador convoca todo mundo que é do grupo de risco e dispensa todo mundo do grupo de risco e mantém o restante. Apesar do poder potestativo do empregador de ser uma deliberalidade dele, o encerramento do vínculo sem justa causa, a gente tem que reconhecer que se ele pega e convoca todo mundo que é grupo de risco e dispensa, a gente está aí sim perante uma dispensa discriminatória, né? E tem a questão do PCD, se ele tem estabilidade ou não em decorrência daquela liminar do Lewandowski. Repito o que eu já falei em várias lives, para mim PCD depois de 31 de dezembro não tem garantia de emprego provisória, porém, contudo, todavia, recomendo não dispensar, né? Estou recomendando não fazer a dispensa do PCD por cautela, mas apesar de eu entender que não existe aí, tá certo? Alguma consideração? Só lembrando que ele não teria a garantia de emprego específica, mas se ele tiver em vaga destinada à cota, vai ter que observar lá a regra previdenciária, né? Então, só para evitar que alguém possa confundir a informação, mas para mim não tem impedimento algum de dispensa, né? E claro que é uma questão até social tentar evitar a dispensa, mas a gente sabe que fazer emprego, até o dinheiro da empresa aparecer de forma mágica, não tem. Né? Se realmente o empreendimento econômico ficar inviabilizado em mais esse lockdown, não tem por que impor essa restrição de dispensa. Fabiano, eu vou começar a abrir a caixinha de perguntas aqui. Tá? Eu só queria falar de uma questãozinha, Rafael, bem rápido, tá? Que eu já fui demandado aqui, está tendo muita dúvida acerca da dinâmica de suspensão de audiência e prazos processuais. Né? E aí, o que ocorre? Né? Para mim, vale a regra que o CNJ definiu, que se tiver lockdown, os prazos têm que ser suspensos, mas os tribunais estão baixando atos, tendo divergência entre os mesmos. Né? Me parece que a OAB vai ter um papel crucial nesse momento. Eu sei que é um tema que desgasta, né, a ordem, porque tem advogado que quer que suspenda, tem advogado que quer que não suspenda. Mas o fato é que, a meu sentir, os tribunais deveriam ter o bom senso. Naqueles locais em que os escritórios de advocacia são declarados como atividade essencial e que mantém o seu funcionamento normal, poderia manter, sem maiores preocupações, a realização de audiências telepresenciais. Agora, me parece que naquelas localidades em que o decreto local não alcança os escritórios de advocacia, me parece que as audiências deveriam ser retiradas de pauta também, até porque inviabiliza, né, a atuação do advogado, enfim, né, eu pensaria dessa forma. Fabiano, inviabiliza até por uma outra questão. E aí, é difícil, como você disse, mas podemos fazer telepresencial? Entendo que pode, desde que haja concordância. Por exemplo... Eita! Espera aí um pouquinho. Essa live está do cão, né? E a gente percebe, por exemplo, o TRT do Paraná suspendeu as audiências por uma semana. O TST baixou um ato em que suspendeu o atendimento presencial, mas as sessões
de julgamento estão mantidas, né? Apenas, e os prazos processuais também, né? Então, há uma grande divergência sobre esses procedimentos. Voltei, a Lua estava presa entre duas caixas ali. Cara, agora eu tenho um bebê em casa agora, né? Olha aqui, não tem jeito, eu vou botar ela no meu colo, que eu acho que é mais fácil de cuidar aqui. Vamos lá. A minha live do cão. Eu entendo que as audiências podem acontecer, Fabiano, se tiver concordância da advocacia. E o tribunal tem que ser muito, muito, muito compreensivo. Porque, por exemplo, eu já vi despacho dizendo cabe ao advogado, o advogado pode fazer a audiência telepresencial na casa dele. Ora, tudo bem que eu posso fazer a audiência telepresencial da minha casa. Mas e o meu cliente que não tem intimidade tecnológica? E as testemunhas que iam para a vara e agora não vão poder ir mais? Então, assim, se as partes concordarem... O advogado não tem estrutura em casa, né, Rafael? Eu não posso presumir, né, que todo advogado tem um espaço em casa que é adequado para fazer audiência. A gente sabe que a meninada está fazendo aula online, né? Aqui em casa mesmo, finalmente a gente resolveu a briga, né? Pegamos um quarto aqui, eu vim para cá, porque para fazer audiência era difícil. Eu começava a ouvir parte, ouvir testemunha, e meus meninos reclamando que eu estava atrapalhando eles a assistir a aula. Então não é tão simples assim, né? De falar, faz audiência em casa e está resolvido. Imagina se eu estivesse na audiência agora e falei, excelência, só um minutinho que minha cachorra está presa ali, está chorando, eu tenho que ir lá soltar ela. Mas vamos para as caixinhas. Muita gente querendo saber das domésticas, Fabiano. Muita gente querendo saber das domésticas. Doméstica tem que trabalhar. Se for colocado situações em que você tem, como a gente já vinha prevendo, se você tem uma proteção ali necessária para o trabalhador doméstico. As diretrizes municipais, olha, muito importante isso que a gente vai falar agora. As diretrizes municipais não têm condão, força, nem competência legislativa de dizer que alguém não pode trabalhar. As diretrizes municipais, os decretos, elas podem simplesmente dizer o que funciona e o que não funciona. Exato. Então, Fabiano, a partir do momento que o decreto não pode dizer o que funciona e o que não funciona, ele não atinge o âmbito doméstico, aquele trabalho doméstico. Mas aí a gente tem toda aquela reflexão de proteção da saúde do trabalhador, de transporte, né? No início da pandemia, muita gente colocou os trabalhadores domésticos para ir e voltar ao trabalho de Uber. Alguns trabalhadores domésticos acabaram ficando a semana inteira na casa e voltavam no final de semana, dormindo onde tinha condições disso ser feito. Mas entendo eu, Fabiano, que os decretos nada afetam as relações de trabalho doméstico. Alguma consideração? Diverge, converge? Perfeito, e sem prejuízo de qualquer adaptação que se entenda necessário nesse momento, né? Mas não tem nada de novo. Então vamos lá, olha só, vamos para as caixinhas, eu vou abrindo todas mesmo. Prazo de comunicação das férias nesse período, da Carla Zanini, já falamos, tá certo? A Edna pergunta, empresa pequena não tem banco de horas, vai poder dar as férias de período que nem completou ainda? Já respondemos, entendemos que não pode, quer dizer, eu entendo que não pode antecipar o período concessivo. Não me lembro se você convergiu, Fabiano, com relação ao período concessivo ou se você flexibilizou isso também. Concordo. Então vamos para frente. São 40 perguntas. Trabalho doméstico enquadra no artigo 10A do decreto. Já coloquei que, para mim, o decreto não pode alcançar, não tem competência legislativa para alcançar trabalho doméstico. Perfeito. A Laísa perguntando, e se o trabalhador precisar de ir até a empresa amanhã para pegar computador, por exemplo, pode? Entendo que sim. O que você deveria fazer é escalonar horários diferentes para os trabalhadores irem até a empresa para poder pegar os seus equipamentos, Laísa.
Exato. evitando que eles se aglomerem lá na hora de buscar. Agora, ir buscar é diferente de colocar a empresa funcionando, né? Então, Isso. essa consideração. É possível o banco de horas para 12 por 36? Eu vou deixar você responder, Ariane Xavier, aí. Essa questão é bem complicada. A postura tradicional da jurisprudência é de não permitir, por entender que o 12 por 36 é um regime excepcional de trabalho, que não se confunde com o regime de compensação, e por isso não pode ter prorrogação de jornada habitual, que acaba sendo da lógica do próprio banco de horas. Eu não faria. Acho que é muito arriscado, ainda que seja depois da reforma trabalhista, porque não há na regulamentação da 12 por 36 qualquer previsão acerca de empilhamento, né, de regimes compensatórios. Eu não faria. Eu vou ser mais direto. Não pode. Não consigo construir um raciocínio jurídico para defender esse banco de horas na 12 por 36. Ele já é uma excepcionalidade, né? Isso. Ops, estou perguntando qual é o nome do bebê, a cachorra chama Lua, meu bebezinho. Lua. Dani Lodge. Houve uma flexibilização para o empregador conseguir demitir, suspender os empregadores? A gente já disse, demitir, dispensar está liberado, suspender somente mediante negociação coletiva. Isso. Ok? Carlos Henrique. Demissão de funcionário impondo o recebimento da multa de 40 ao Estado. Fato do príncipe. Acho que esse assunto está superado. Eu, desde sempre, defendi o fato do príncipe lá atrás, naquela situação que ficou um período muito longo e indeterminado. Hoje eu tenho vencido nesse debate aí, pelo menos, não é jurisprudência, mas entre os professores, de forma geral, a grande maioria, inclusive o Fabiano, a gente fez uma live só sobre isso, muito interessante, lá no quarteto, entende que não. Então, tenho que reconhecer que fiquei superado e que não seria possível. Mas, se a empresa encerrar suas atividades, seria possível a rescisão do contrato de trabalho por força maior, penso eu. Acrescenta algo, Fabiano? Para mim, eu tenho convicção de que não caracteriza fato do príncipe pela questão do interesse público, não é uma atitude discricionária do poder público de tomar uma medida que acaba inviabilizando a atividade econômica. Então, para mim, não caracterizaria, não. E lembrando, né, gente, vou repetir, duas coisas importantes. Primeira, o decreto não proíbe as empresas de funcionar. Elas proíbem as empresas de funcionar presencialmente. Então, as empresas que podem funcionar telepresencialmente, está autorizada. O delivery está autorizado. Isso tudo é uma situação em que é possível. Por exemplo, a empresa quer reunir os trabalhadores para fazer treinamentos online no horário de trabalho. É possível, é admitido. Então, não existe proibição de funcionamento, né? Vamos lá, vamos continuar. Aqui as perguntas. Tem como desabilitar os comentários? A gente não desabilitou. A imagem, Fabiano. O pessoal tá querendo te ver, Fabiano. Não, tá bom, tá ótimo assim. Como ficar nas audiências, a gente já respondeu também. Vamos. Autorização, a Andréa Pavan. Autorização para a escola particular, 30%. É extensiva à escola de prática esportiva? André, a interpretação do decreto é direito administrativo público, direito público na veia, né? E aí eu acho que a gente está fazendo aqui uma reflexão muito mais trabalhista do que isso. Lá no Lara Martins Advogados, a gente postou hoje mais cedo um carrossel falando da interpretação do decreto. E hoje à tarde eu vou fazer uma live com o Rafael Arruda, que é especialista em direito público, mais tarde, para falar dessas interpretações. E aí eu te convido para mais tarde a gente falar disso, porque eu acho que nem eu nem o Fabiano vamos ter aqui a flexibilidade intelectual necessária para poder interpretar o direito público do decreto. Concorda, Fabiano? Eu tenho dificuldade. Emília Farinha, e quem não tem sindicato, como negociar?
precisaria entender melhor, porque na verdade todo mundo tem sindicato, né? Ainda que seja das empresas inorganizadas, salvo no caso das empregadas domésticas. Você estaria vinculado a uma federação, a uma confederação. Pode não ter um do jeito. sindicato local, mas aí vai para o nível acima. Exatamente. Vamos continuar respondendo as perguntas. Como fazer banco de horas individual de gestante que estará de licença no período da compensação? Ah, rapaz, pergunta boa do Fred, hein? Nunca refleti sobre isso. Eu queria falar. Pergunta boa. Eu nunca refleti sobre isso. Se o período de licença maternidade suspende o prazo de 6 meses ou não. Nunca refleti sobre isso, nunca vi um debate sobre isso, mas eu penso que é defensável, sabe? Eu penso que é defensável essa suspensão durante a licença maternidade. Só que, assim, do ponto de vista de previsão legal, não existe a previsão. E aí caberia zerar o banco ali à medida que vai completando 6 meses. Essa é a regra geral. Concorda, Fabiano? Eu iria nessa razoabilidade mesmo, Rafael, porque imagina se a empresa adere lá ao programa Empresa Cidadã, né? A gestante estende para 180 dias e fica completamente inviável a compensação. Eu acho que seria bem razoável pensar nessa linha. E aí eu só lembro para reforçar, Rafael, o artigo 472 da CLT, ele tem situações lá de afastamento previdenciário em casos de contrato a termo, né? Que se houver uma ressalva específica, eu vou devolver o período que é faltante do contrato a termo. Então, me parece que, por analogia, é o mesmo raciocínio. Se não tiver acordo entre empregado e empregador, vai passar o tempo inalbis e a empresa perde o direito à compensação. Agora, se tiver um ajuste expresso entre a gestante e o empregador, me parece que é bem viável raciocinar dessa forma. O acordo coletivo pode adotar as mesmas regras da MP 927 durante o lockdown? Luísa Barros. Eu entendo que sim, com exceção, por óbvio, de atribuir ao... não, MP 927, ok. Então, eu entendo que sim. Para mim, é plenamente possível o acordo coletivo estabelecer todas as regras da MP 927. Vamos lá. Muitas empresas que tiveram que parar em abril, maio, etc., já anteciparam algumas férias e feriados. Se já tiver feito, não tem como fazer novamente. Precisa aí usar a criatividade e buscar outro tipo de solução, banco de horas, até porque esse período de abril e maio tem um banco de horas que ainda está para compensar lá para frente, né? Isso. Como que faz com as grávidas que não têm gravidez de risco, mas que não querem arriscar o contágio? Bem, ela pode solicitar por ela mesma, de repente, uma suspensão e você negociar isso com o sindicato. Mas, assim, essa história a gente já falou lá do trabalhador do grupo de risco. Se todas as medidas de saúde e segurança estiverem sendo tomadas, cabe a ela comparecer ao trabalho. Se ela se recusa a comparecer ao trabalho, ela vai ser notificada para comparecer. Vão ser lançadas faltas ao trabalho quando ela não for, e as consequências normais de qualquer contrato de trabalho. Exato, perfeito. Revezamento, pergunta da Loana. Revezamento de terceirizados, com desconto do Vale Transporte, Vale Alimentação. Faltas justificadas. Não entendi. Para mim, fazer o revezamento e naqueles dias que a pessoa não trabalhou, não pagar o Vale Transporte e o Vale Alimentação, me parece perfeito, né? E naqueles dias que se não tiver nenhum outro regime, se não tiver instituição de banco de horas ou qualquer outra sistemática, vai considerar a falta ausência justificada, né? A pessoa não vai perder aqueles dias que ela está de folga. E realmente a questão do terceirizado é um pouco mais complexa, né, Rafael? E aí precisa de uma interação muito grande entre os gestores da tomadora de serviço e da prestadora de serviço nessa questão, né? Porque não adianta eu simplesmente esvaziar a empresa em relação aos meus empregados contratados diretamente e manter o pessoal terceirizado
trabalhando full time, né? Não tem o menor sentido. Então, cabe aí à tomadora de serviço redimensionar, se for o caso, né, a quantidade de empregados que ela precisaria para aquelas atividades eventualmente essenciais dentro da empresa, né, de segurança, ou às vezes limpeza, conservação de alguma situação que não possa deixar para depois, e aí vai caber à empresa prestadora de serviço fazer a gestão dessas horas, né, dessas horas ociosas, já que nem todos vão trabalhar todos os dias. Mas aí eu só quero fazer uma consideraçãozinha. Você falou do Vale Alimentação. Ok, de acordo, o que o trabalhador ganha pelo dia de trabalho, não. Mas aqueles auxílios de alimentação, que são valores mensais fixos e não pelo dia útil trabalhado, eles eu entendo que, em geral, a gente não pode descontar, tá, gente? Você só vai descontar aquele que fala, é tanto por dia. Mas o vale mensal fixo, eu entendo que o desconto não é possível. Eu sei que o Fabiano entende também, eu só estou falando a ressalva geral para não ficar mal entendido. Perfeito. Vamos lá. A estratégia da grávida que não quer correr risco é buscar um atestado médico, um atestado junto à médica da gestação? Não, acho que não é estratégia, né? Ela busca o médico, e se o médico entende que ela não pode trabalhar, vai dar um atestado, os primeiros 15 dias o empregador vai pagar, e daí para frente o INSS que seria responsável. A questão é técnica, né? Sobre a rescisão nesse período, posso demiti-lo? Posso dar aviso? Então, sim, gente respondeu, né, dizendo que é possível, e o contrato de experiência que encerrar, você já pode, inclusive, antecipar essa rescisão do contrato de experiência que vai encerrar nos próximos 10 dias, e etc. Perfeito. Vamos lá. A linha do Maxi Folha. Férias também poderiam ser flexibilizadas, a gente já respondeu. Né? Vamos para perguntas. Vai poder compensar a jornada não trabalhada, a gente já respondeu. Tá? Como funciona a demissão por motivo de força maior? Gestante pode se encaixar nesse tipo de demissão? Mariana, não, só para gestante não, a força maior, a jurisprudência está caminhando para quando a empresa encerra suas atividades. E aí seria todo mundo. De toda forma, a gestante tem uma garantia de emprego que o TST entende que é algo de cunho pessoal e que, em tese, prevaleceria o direito dela de indenização do período que falta para a garantia de emprego, e isso teria que ser indenizado. O debate aqui é se essa indenização pela força maior poderia ser reduzida pela metade ou não. Me parece que a jurisprudência entende que, nesse caso da grávida, por ela necessitar da hiperproteção, isso não seria possível. É o caso do acidentado de trabalho também. São as duas hipóteses que não poderiam incidir essa redução. Diferente de CIPA, estabilidade sindical e etc. O da CIPA não precisa nem pagar a estabilidade, porque entenderia que acabou a atividade da empresa, não tem a garantia de emprego mais. Perfeito. Posso fazer algum acordo com o empregado direto no que tange a compensação de sábados, feriados, futuro? Você pode fazer o banco de horas individual se não tiver vedação na convenção coletiva, é o que a gente já respondeu lá atrás. Se fizer acordo de compensação no caso dos próximos dias, pode mudar para férias, caso haja... Acho que ele completa aqui. Posso mudar o... Não, não dá, gente. Quando você faz o acordo... Uma coisa ou outra. Quando você faz o acordo, você não pode ficar mudando o acordo de acordo com a... Mudando o acordo de acordo ficou ótimo. De acordo com a necessidade aí, a gente tem que ter uma previsão. Por isso que eu dei aquele exemplo lá atrás do acordo coletivo para estabelecer férias pelo período que durar o lockdown, né? Isso. Desconto de vale alimentação de faltas que vão ao banco de horas deve ser reposto quando o pagamento das horas? Gente, aí depende de como que é o seu banco, como eu disse. Se ele é por dia, você vai pagar o dia. Se ele é por mês, você não vai descontar. O fato de fazer horas extras não gera um novo auxílio alimentação, salvo previsão expressa no instrumento coletivo ou no contrato de trabalho. Posso comunicar ao empregado por e-mail ou zap?
Nesse momento, eu entendo que sim. Você pode fazer qualquer comunicação eletrônica, até porque está proibido o funcionamento, em tese, o empregado não pode ir à empresa. Então, você pode comunicar o teletrabalho, você pode comunicar a dispensa, você pode comunicar o que você precisar comunicar pelo meio eletrônico. Concorda, Fabiano? Sim, perfeito. Vamos lá, estamos caminhando. Empresa que desrespeita o decreto e exige que seus funcionários trabalhem. É falta grave? Paz, pergunta boa, hein? Eu acho que isso é um assunto de vigilância sanitária e que vai, eventualmente, gerar uma autuação administrativa àquela empresa. Mas, se ela desrespeita o decreto e convoca os empregados para trabalhar e toma as medidas de saúde e segurança de trabalho necessários, eu entendo que não cabe rescisão indireta, Fabiano. Você entende que cabe? É bem polêmica essa questão, né? É complicado, mas eu tenderia, Rafael, ainda que a empresa adote as medidas, né, mas a empresa, de certo modo, ela está expondo o empregado a um risco, né, de mal, como está lá no 483, ela está fazendo uma exigência legal e ilegal, né, de prestação de serviço num período que a própria ordem pública recomenda o contrário. Agora, o problema aí também é que é um período, se imagina 5 dias, né, Rafael? Será que esses 5 dias têm gravidade suficiente, né, para dar rescisão indireta? Né? Eu teria uma tendência a considerar a rescisão indireta, mas teria que refletir a respeito. É bem complicada essa questão, de fato. Pergunta muito boa, Dalene. Posso descontar das férias? A gente já falou de antecipação de férias. Na inércia do sindicato, uma comissão de representantes dos funcionários pode fazer um acordo? Se você seguir os ritos de comunicação com o sindicato, e aí eu acho que a gente pode até flexibilizar os prazos, de repente, 888, que passaria o lockdown, mas você tentando e o sindicato falar, ó, não está funcionando, não fazemos acordo, dependendo da situação do caso concreto, eu até vejo possibilidade de se eleger ali uma comissão e fazer uma negociação devida ali nesse caso. Mas aí vai depender muito do caso concreto. Porque pela lei são 8 dias, né? Então, o ideal é fazer um contato imediato com o sindicato, porque se o sindicato peremptoriamente recusar-se à negociação, mesmo nas primeiras horas, né, dos 8 dias, eu já fiz a tentativa, né, de já cumprir o requisito legal. Agora, nem procurar o sindicato aí seria um risco muito grande. O nosso amigo notável Rodrigo Sá, pedido de demissão de grávida no período da pandemia, aplica o 500? Rodrigo, entendo que aplica em qualquer situação, inclusive durante a pandemia. O debate é o que fazer se o sindicato não está homologando porque está fechado. Né? Acho que a pergunta do Rodrigo ela é provocativa para isso, penso eu. Né? E aí eu acho que cabe comunicar ao sindicato, mandar por e-mail, informar, formalizar tudo, depois mostrar que não se conseguiu homologar no período de 10 dias porque o sindicato não estava funcionando. Quando voltar às atividades, voltam essa homologação tardia, sempre documentando tudo para proteger a empresa, mas não pode deixar de fazer um pedido de demissão se ele for legítimo, coerente, verdadeiramente de interesse da empregada, lembrando ainda que todas as cautelas têm que ser tomadas para se não interpretar qualquer vício de vontade, especialmente aí diante da tese de renúncia da empregada da empregada gestante dos direitos do nascituro. Eu só complemento, Rafael, que o sindicato não é o único possível homologador. Né? Então, uma saída, se realmente é um pedido de demissão absolutamente autêntico, pode fazer até por meio de acordo extrajudicial, né? Ou até mesmo a apresentação do pedido de demissão na Justiça do Trabalho. O artigo 500 prevê a possibilidade de homologação também pela Justiça do Trabalho. Seria uma alternativa. Parênteses sobre isso, eu sempre recomendo, quando é pedido de demissão de estável,
eu sempre recomendo a gente fazer homologação de acordo extrajudicial. É a forma mais segura de se Com estabelecer. certeza. Se a empresa trabalha com prestação de serviço ou induz funcionários sem férias e sem banco de horas, não dá para a gente complementar. Comércio que não pode fazer telepresencial vai amargar prejuízo, provavelmente. Vai. Alguma dica para pessoal de folha financeiro nesta semana de fechamento? Teletrabalho. Dica de pessoal de folha financeira é teletrabalho. Não tem o que fazer diferente disso, né? Férias coletivas sem a comunicação a MPT e sindicato nos 15 dias? Entendo que se houver acordo coletivo, sim, mas a comunicação não é para o MPT, é para a Superintendência Regional do Trabalho. Entendo que dá para flexibilizar, sim, a gente já falou sobre isso, por isso que eu não vou passar para o Fabiano. Creches onde o teletrabalho não atende, o que fazer com os funcionários? Férias, banco de horas, é o que a gente já falou durante a live inteira, aplica, né? Isso. Decreto estadual quer afastar trabalhadores do grupo de risco sem prejuízo da remuneração. Beleza, o decreto pode também criar um benefício emergencial estadual, e aí ele fica com toda essa legitimidade para fazer isso. Fora isso, repito, o Estado e o município não legislam sobre relações de trabalho. Isso é complicado. Como minha atividade não tem como fazer remoto, posso lançar como falta os dias de lockdown? Daniela, não. Porque, na verdade, o trabalhador não está faltando, entende? O trabalhador ele não está deixando de ir trabalhar porque a empresa não está funcionando. É uma situação, eu entendo o empresário, a sensação de injustiça que ele recebe nesse sentido. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, se é justo ou injusto, porque existe o outro lado da moeda também. O trabalhador quer trabalhar, precisa trabalhar, e ele come daquele salário. Então, por isso que a live é o que fazer nessas situações. Podemos considerar os dias de lockdown como antecipação de férias? Já falamos sobre férias. Pagamento parcelado de férias através de CCT é legal? Pode ser feito? Patrícia Ledra, nossa querida amiga Patrícia, está perguntando aqui. Acho que nesse momento é muito razoável fazer essa previsão de pagamento parcelado. É até aquela história que a gente já falou do instrumento coletivo e as regras da MP 927, Patrícia. Para mim, nesse momento, é possível. Fora isso, a gente abriria um outro debate, né? Fabiano, eu vou ver se tem mais alguma aqui. Eu vou dando uma lida aqui. Se tem mais alguma que a gente ainda não respondeu, porque aí começou a ficar repetitivo. E aí você pode ponderar alguma questão aí sobre a negociação coletiva. Para mim, esse momento é crucial de procurar dos advogados, das empresas procurarem a negociação coletiva. A reforma trabalhista deu esse instrumento, né, para as empresas, para os sindicatos, e aí é saber utilizar, né, não fazer nenhuma negociação com cláusula que avance lá na listinha do 611B, que basicamente eu não posso negociar norma de saúde e segurança, nem um direito que está estabelecido na Constituição Federal. Agora, férias, feriados, a própria jornada de trabalho, a remuneração, suspensão de contrato, para mim é muito mais seguro qualquer medida que puder passar pelo sindicato para o empregador, primeiro o empregador blindar-se, né, de problemas e também para o trabalhador, em tese, vai ter a solução mais segura com a preocupação do sindicato de proteger os empregados. Perfeito. Leonardo, como ficam os contratos de estágio nesse lockdown? Para mim, segue em geral a regra das possibilidades de teletrabalho e etc., do trabalhador, do empregado. A questão que diferencia o contrato de estágio aqui, Leonardo, é que estágio não tem banco de horas, né? Porque o estagiário não pode fazer horas extras. Então, a gente acaba ficando numa situação complexa. O estagiário também não tem suspensão do contrato de estágio. Então, eu acho que o que cabe à empresa é definir se ela quer rescindir o contrato de estágio, que é legítimo, ela pode fazer isso, se ela quer passar atividades à distância para o estagiário fazer, seja telepresencialmente ou não, ou se ela simplesmente vai arcar com a bolsa de estágio nesse período e depois ele retorna à atividade. Exatamente.
Pode dispensar empregados que se recusam a tomar vacina. Gente, essa questão, como ela não é específica do lockdown, não vamos enfrentar ela, não. É um debate longo, temos argumentos para dispensar e para não dispensar, mas é aquela história, né? Espera a vacina chegar primeiro, porque tá Chegou só para o complicado. setor de saúde até agora, né? Isso. Para encerrar aqui. Lara, sobre o banco de horas, resumo como ficou o entendimento de vocês. Bem, a gente entende que pode ser aplicado o banco de horas, tá? Inclusive as horas negativas, que o único cuidado específico que você tem que ter é quando você tem restrição de banco de horas na convenção coletiva. E aí é algo que eu sugiro a gente fazer sempre por meio de uma negociação coletiva. Fora isso, acordos individuais para remeter a essa questão. Bem, Fabiano, acho que a gente atingiu o objetivo, né? Foi muito bom. Eu quero... só mais uma última pergunta que chegou sobre aprendizes. Regra geral que vale para todo mundo, que a gente falou de empregados, vale para aprendizes também. Só para deixar isso claro, tá? Você tem uma outra live agora às 11 horas, né, Fabiano? Tem. Daqui a pouquinho eu abro a live com PDF, que é uma live de jurisprudência, que está ligada ao produto que a gente lançou semana passada, que é o TST 2021, né? Que é um curso de atualização jurisprudencial, e todo domingo eu faço essa live, o pessoal fica convidado. Hoje tem bastante novidade da jurisprudência do TST, vai ser uma live de 1 horinha, a gente vai fazer a live mais curta a partir desse domingo, e ficam todos convidados. E ao longo da semana, né, Rafael, eu creio que vai ser muito oportuno a gente abrir outras lives aqui, convidar a Carol, você tem a live com ela na quarta-feira, né, ver com o Luciano Martinez também, que ao longo da semana acho que vai ser primordial a gente discutir esses pontos desse novo lockdown. Perfeito. Inclusive, o tema da minha live de quarta-feira, 17 horas, com a Carol, não tem jeito de não ser isso, né? Medidas práticas ante o lockdown. Acho que esse é o tema necessário. E convido também, hoje à tarde eu vou fazer uma outra live para falar da questão de direito público e da saúde com a Nicole e com o Rafael Arruda, para interpretar para Goiânia, Goiás, o que efetivamente pode funcionar e o que não dá para funcionar. E a gente fez lá um post, eu vou republicar esse post daqui a pouco também, sobre essa interpretação do decreto nosso local aqui. Meu amigo Fabiano, 10 minutos para você descansar para a sua live aí, fazer a sua preparação. Vou deixar gravado para todo mundo que está perguntando. Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu, Rafael, obrigado, foi excelente a live, e eu convido o pessoal a acompanhar as atividades do Trabalho Notável. Amanhã a gente retoma, a segunda semana, está tendo um desafio lá no Trabalho Notável, fica o convite. Eu, Antônio Berto e Elison Miessa, todo dia, 7h20 da manhã, a gente está falando da aplicação do CPC na execução trabalhista. Então, quem quiser participar, tem certificado, é só mandar um direct pedindo acesso aos grupos de WhatsApp para poder acompanhar PDF diário e o certificado. Valeu, Rafael, foi massa a live. Valeu. E um abraço aí, tem um monte de professores muito queridos, Carol Tupinambá, Dalegrave, Platon, Silvia, tem muita gente querida, muitos notáveis, muitos amigos, muitos colegas, muitos alunos. Obrigado mesmo aí. Desculpa a gente não ficar dando uma atenção para todo mundo que vai entrando, mas era muita informação e muita mensagem, mas fica aí o carinho meu e do Fabiano com todos vocês. Obrigado mesmo. Valeu, Fabiano. Valeu.